Shalom, shalom, gente, boa noite. Nós tínhamos falado semana passada, né, iniciando essa parte, né, do contexto da humildade, do adentrar nessa questão, né, porque nós estamos em um mês que movimenta muito orgulho e nós estamos trazendo esse entendimento cada vez mais destrinchado, né, para que venhamos nos alimentar. Tem sido um ano, né, movido muito com algumas questões que a gente tem decidido trazer essa exposição, né? Essa ministração para nos alimentar. Então é tempo de nos revestir também, né? Para poder estarmos totalmente nutridos. Shalom, Nilzete, boa noite. Então eu quero que você, desde já, né, abre aí 1 Pedro capítulo 5. 1 Pedro, capítulo 5, o verso 5 e o 6. Shalom, Mayra. 1 Pedro, capítulo 5, do verso 5 ao 6, diz assim, ó: Rogo igualmente aos jovens, sede submissos aos que são mais velhos, outros sim, no trato de uns com os outros, cingivos todos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, contudo, aos humildes concede a sua graça. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, vos exalte. Esse tempo oportuno aqui é uma medida, né? É uma porção, é uma condução de tempo, né? Atrelada diante do eterno, tá? Então, essa parte de se revestir, essa exortação aqui trabalhada, né, em humildade, sabendo que Deus resiste, né, aos soberbos. E esse vestir aqui, né, dessa humildade, significa a gente mudar a nossa perspectiva, os nossos pensamentos que nós temos de nós mesmos e também dos outros. Hoje nós falamos muito, né, a respeito na oração às 18 horas, né, essa questão atrelada muito à parte, né, que nós falamos sobre a questão do amar a Deus, do amar ao próximo, né? Então, eu quero que você entenda que o crucial aqui é essa parte que nós vivemos, nós temos que entender que nós vivemos para glorificar a Deus e não ao nosso próprio eu. Então, esse é o entendimento base para a questão a respeito do entendimento do orgulho, do não ao eu, né? Então, essa humildade, ela se manifesta em atitudes. Então, eu manifesto a minha humildade agindo da mesma forma que eu falei para vocês em relação ao amor. O amor é uma ação, é uma prática, tá? Então, quando nós ouvimos, quando nós falamos, quando nós agimos, tudo ele trabalha nessa dinâmica aqui. Salmos 2, do verso 11 ao 10, deixa eu abrir aqui para a gente também trabalhar. Tem algo também importante para a gente ver nesse salmo. Olha só, Salmos capítulo 2, do verso 11 ao 12 diz: Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que não se irrite e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Shalom, shalom, Tássia. Então, aqui, gente, nos ensina essa adoração, né, com temor. E essa adoração, ela é
alinhada a nós ao termos um coração humilde, que é, né, ao invés de nós, como crentes, discípulos, né, nos vangloriarmos com algo, nós agradecemos a Deus, nós reconhecemos. E aqui, exemplo, quando há uma promoção empresarial, né, que envolve a equipe, né, mesmo que você tenha feito, né, boa parte ou tudo, mas a equipe quem, né, obteve, né, algo. Isso que trabalha a humildade também como exemplo, né? Então, o orgulho, por outro lado, né, ele gera contendas, ele gera isolamento, né? Por quê? Porque eu quero ser o centro das atenções, sempre. Então, a humildade, já pelo contrário, ela promove paz, unidade, e ela reflete, né, o caráter de Yeshua. Então, dia a dia, você vai começar a entender, né, e a ceder em questão de discussões, em servir sem esperar reconhecimento, elogiar pessoas, elogiar familiares, sem buscar retribuição, especialmente algo que você faz em suas ações que ajudam, né, nessa confrontação ligado ao orgulho e atrelando a humildade, que é admitindo erros abertamente, pedindo desculpas por palavras ríspidas, escritas, áudios, até um simples ouvir sem interromper, gente, influencia. Ou entrar, né, em debates acalorados, em coisas que nós nem, né, coisas desnecessárias, nós às vezes entramos. Isso está atrelado ao orgulho. Então, nós temos que pedir nesse mês, reforçar que Deus venha quebrar o orgulho. E esse orgulho quebrado, atrelado, né, a essas frequências, são práticas em que eu tenho respostas brandas, porque as minhas respostas, a forma que eu ajo, a forma que eu sou, só isso em si desarma os conflitos. Exemplo, antes mesmo, eu acho que você já também já passou por isso, né? De chegar a um ponto, né? A gente vomitar em rede social, né? Ou se exaltar em redes sociais, ou, né, postar coisas provocativas em redes sociais, né? Ou voltadas ao eu só. Atitudes orgulhosas, a questões que menosprezam, né, pessoas, em que a orfandade, né, faz com que a gente possa buscar, né, essa essa questão do eu sempre. E por isso que o ideal, gente, é a gente se envolver. É quando a gente se envolve, um ajuda o outro e nós crescemos em humildade. Nós cultivamos a gratidão uns dos outros, né? Exemplo, em igreja, em questões assim, um ajuda o outro, em que, né, se cultiva essa gratidão. Em pequenas coisas, uma oração, né, reflete em algo muito valoroso. Nós nos sentimos, né? Nossa, alguém orou por mim, nossa, alguém teve uma atenção por mim diferente. Isso é crucial na nossa vida, né? Reflete e tem início a esse trabalhar do caráter manso de Cristo. E isso atrai a graça divina, gente, sobre as nossas vidas, que é o poder de servir aos outros, o poder de ajudar uns aos outros, o poder de servir, de se dedicar, porque servir é o oposto também do orgulho. Quando nós nos colocamos, né, as necessidades dos outros acima da nossa, isso dá um exemplo de um espírito voluntário, né? De ajudar, de servir.
Isso se alinha com o coração de Jesus também. Já o orgulho, gente, ele faz algo em busca de reconhecimento. Sempre busca de reconhecimento. O humilde, ele serve em segredo. Ele faz coisas em segredo. Sabe qual uma prática nossa que nós fazemos em segredo que, né, coloca, né, algo em nós de humildade grandemente? É as ofertas de tzedakah. Elas ajudam nesse caminho de humildade, de justiça, porque você faz algo sem reconhecimento. Porque apesar de você dizer, olha, eu fiz a oferta, mas você não sabe para quem foi, não interessa. Então, você não, né, não vai ter essa ligação, porque não vai tirar foto, não vai ter nada. O máximo que você vai ter é dizer, olha, eu estou fazendo. Mas para quem vai, como deixa de ser, não cabe a você, né? Isso é tirado das suas mãos, né? Que isso pode contaminar relacionado ao orgulho. Então, esse servir sem, né, essa questão do reconhecimento quebra barreiras, restaura relacionamento e atrai a graça divina. É quando nós dedicamos tempo. Exemplo, os intercessores dedicam tempo. Desculpa, gente. Dedicam tempo nas suas orações. Pessoas que visitam outras pessoas que intercedem, pessoas que clamam, pessoas que estão ali, né, diariamente se envolvendo com o ministério de forma prática, não é teórica. Pessoas que, né, fazem ações. E é aqui o que dá uma vida diária de um coração compassivo, disposto a servir. Sem o quê? Sem esperar aplauso, gente. Nós nos tornamos imitadores. Nós somos atrelados a uma identidade, a uma necessidade. Quando nós vimos um colega de trabalho sobrecarregado, atrela-se à humildade, onde nós oferecemos ajuda. É uma ação. Quando até nós confessamos questões egoístas, você sabia que alguém quer te ajudar em algo, alguém quer até, né, te ofertar algo. Quando você ignora isso, quando você ignora esse tipo de coisa, sabe que é um orgulho? Você sabia que você precisa mudar isso? Por isso nós precisamos reconhecer isso. É gerar, é cultivar gratidão, é valorizar as contribuições e aquilo que até Deus está usando uma pessoa para poder te abençoar. Cuidado com o que você possa rejeitar, porque é uma esfera de orgulho, é uma estrutura de orgulho. Coisas pequenas atrelam em coisas enormes, que flui para aqueles que estão buscando a humildade, para a edificação do corpo de Jesus. Vou abrir aqui para vocês, para a gente estar lendo, gente, Efésios capítulo 4. Ó. Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24. Só um minutinho que está abrindo aqui, tá? Eita glória, misericórdia. Vou tentar de novo aqui. Travou aqui o aplicativo.
Efésios capítulo 4, do verso 22 ao 24, diz assim, ó. No sentido de que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem que se corrompe segundo as concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então, aqui nós precisamos também nos despojar desse velho homem. E o velho homem é marcado pelo orgulho, gente. Nós precisamos nos revestir, ser moldados das vestes de humildade e de mansidão. E nós precisamos, as nossas orações serem encaminhadas, direcionadas para esse caminho de humildade. Aonde? Identificar o orgulho, nos arrepender e agir de forma oposta. Exemplo, quando nós somos criticados pelo que nós somos em si, dentro da nossa fé. A humildade exige uma resposta de bondade. Tem coisas que nem há necessidade de defender. Quem defende, gente, é o próprio Deus. Porque quem convence é o Espírito Santo e não nós. Então, a humildade, ela exige uma vigilância diária. Porque o orgulho, gente, ele é sutil. Ele é uma semente que cresce despercebida. E por isso que, assim como fala, né, em Salmos, Deus é quem guia os humildes na justiça. E nós precisamos ser guiados por Ele. Precisamos nos deixar ser guiados por Ele. Por isso que ceder discussões, pedir perdão, ouvir conselho, gente, é crucial. Por quê? Primeiro ponto, o orgulho ou o orgulhoso, ele resiste à correção. Só que a humildade, ela acolhe, ela vai crescendo. E quem se atrela à humildade cresce em sabedoria. Por isso que nesse mês eu quero que você já comece, ou se já fez, ou se está fazendo, faz uma lista. Senhor, as minhas atitudes orgulhosas. Eu preciso ter o contraponto, né, com ações humildes. Lembra do que eu falei na sexta? Coloca os sentimentos ruins e os antídotos, né? O que eu posso fazer aqui para dar esse contraponto, Senhor? Então, eu preciso desses antídotos aqui. Então, eu preciso orar diariamente ao Espírito Santo. Eu preciso pedir que ele revele orgulhos ocultos que há em mim. Já quantas das vezes você já falou para alguém, você tem razão? Não, você está certo. Sem que dentro de você corroa e você diga assim, não, eu estou falando por falar. Eu estou falando para não perder, né, aqui, né, a, a questão, mas não tem nada a ver isso. Eu estou falando que ele tem razão só para não ficar implicando comigo. Mas eu não acredito em nada disso. Eu não sou isso. Não sei de onde ele tirou isso. Porque ele não tem razão nisso. Sabe, o eu da pessoa, em que a capa do orgulho não deixa ela enxergar e de receber conselhos e de fazer com que ela pelo menos pense, pera, tem algo aqui que eu preciso analisar. Tá falando isso de mim? Mas eu não acredito nisso. Mas eu preciso analisar. Ó, me dar um tempo aí. E aí você vai remoer. Por que tá falando isso de mim? Porque aqui você começa a pensar, começa a dar espaço ao Espírito Santo.
Porque a blindagem é todo mundo está errado e eu estou certo. Você não me conhece. Aqui são bases de orgulho, gente. A Nara colocou Provérbios 15:22, onde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há um bom êxito, sim. O problema do orgulho, ele não é bom em ouvir, né? A norma, às vezes até para agradar só, para não ter confronto. Sim, para a pessoa parar, né, de confrontar. Então, eu prefiro, né, concordar para que a pessoa se cale e mude a conversa, mude a... Isso acontece muito em propósito, gente. Vocês acham que a gente não percebe que vocês... A gente fala algo e vocês... Não, isso aqui não tem nada a ver. Nem sei porque tá falando isso. Eu não sou isso. Isso aqui, não. E dentro a alma, nossa misericórdia, totalmente atrelado com orgulho. Porque o orgulho ele vai bloqueando, ele vai trazendo, ele vai cegando. E ele vai trazendo um entupimento no ouvido, em que todos não têm razão, só eu tenho razão, tá? Quantas vezes você pediu perdão? Quantas vezes você retrocedeu para dizer, Senhor, eu estou errado aqui? Quantas vezes você se submeteu? Quantas vezes você evitou debates que alimentavam só o seu ego? Quantas vezes você mudou e disse, não, eu preciso ter unidade aqui. Eu preciso mudar, então eu preciso ser grato. E aí eu vou praticando atos de humildade dia após dia, ajudando também sem ser notado, crescendo em humildade. Isso é ser, né? É refletir o caráter de Jesus, gente. É quando nós atraímos a graça divina. A Nara colocou aqui, gente. O egoísmo é descrito como amor a si mesmo e está na raiz da cobiça, na ganância, no orgulho, na ostentação e na falta de gratidão. Sim, é o ego, né? É a egolatria, né? É a estrutura ligada com o eu. Deixa eu abrir aqui Tiago capítulo 2, gente, verso 23. Tiago capítulo 2, verso 23, ó. Diz assim, ó. E se cumpriu a escritura a qual diz: Ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Ó, primeiro Abraão, o que ele fez? Creu, fé, ele acreditou. Então, o altar da incredulidade foi quebrado. E ao acreditar, foi imputado sobre ele justiça. E depois da justiça, ele recebeu o quê? O chamado de ser amigo de Deus. Amigo de quem? Do próprio. Ele recebeu aqui familiaridade, intimidade. Por quê? Pela sua humildade. Aonde? Obedecendo mesmo ao ponto de sacrificar Isaac. Quando isso acontece? Ao ponto de que nós adoramos ao Senhor. E aí Deus promete revelar os seus segredos para aqueles que o temem. Gente, a humildade, ela atrai a graça. E a intimidade, e ela nos capacita para grandes propósitos, é a humildade. Então nós precisamos ser humildes, viver em reconciliação de amizades,
que antes estavam rompidas, pedindo perdão. A humildade, ela permite que Deus use, gente, o fraco para envergonhar o forte. A humildade, ela se move quando, ao servir, né, sem querer nada em troca. O contrário é o orgulho. O orgulho, ele se isola. A humildade, ela constrói comunhão, gente. Então, tira um tempo da sua vida. Ora para clamar ao Senhor sobre essa humildade. Estou tirando esse tempo hoje à noite para poder fazer você pensar um pouco, se posicionar um pouco nessas coisas pequenas e que fazem grande diferença. É como obter um milagre, gente. É como obter tamanha cura que você, ou, né, é como um segredo bíblico, é como algo inimaginável que quando você conhece faz uau. É quando nós nos tornamos humildes. É quando essa humildade me faz caminhar na intimidade com Deus. O orgulho afasta a gente. A prática de humildade, dia após dia, nos faz ceder. Esse é um tempo, esse mês é um mês de você meditar nisso. Focar unicamente em glorificar ao Eterno. Se posicionar aprendendo e cultivando gratidão. É nisso que Deus opera, gente. Ó, 2 Coríntios capítulo 12, ó. 2 Coríntios capítulo 12. Olha só. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe. Se é que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei? Não, porém, de mim mesmo, salvo das minhas fraquezas. Pois, se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações. Foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Viver sendo amigo de Deus, gente, em muitas das vezes, é viver desta maneira. Viver em uma humildade extrema. Quanto mais você busca o Senhor, mais você realmente terá responsabilidades. Quanto mais você ora para obter essa intimidade, essa familiaridade com o Senhor, entenda que há uma responsabilidade. Para você que, eu quero ter esse dom. Quem eu sou, quem eu deixo de ser.
Entenda, aqui há uma responsabilidade. Você está pronto para essa responsabilidade? Às vezes nós nem conseguimos, né, ler um capítulo de um texto. Será que nós estamos prontos para essa responsabilidade? Nós nem lemos a Bíblia diariamente, a palavra dele. Será que nós estamos prontos? Será que nós só queremos de Deus? E será que nós ofertamos a Deus o que ele espera de nós? Será que nós só pedimos? Será que nós fazemos o que Deus realmente quer de nós? Será que nós temos essa humildade para reconhecer que não ofertamos nada para Deus e queremos muito de Deus que Ele oferte para a gente? Será que realmente aqui há uma balança bem equalizada? Você já pensou nisso? Qual o tempo que você oferta para Deus? Em que você faz para Deus? Porque aqui revela o que você também espera de Deus. E diante disso, gente, eu falo porque nós buscamos ser amigos de Deus. Amigos é uma via de mão dupla. Nós queremos essa amizade, mas também o amigo lá do outro lado também quer essa amizade. Não só para sugar, é para reconhecer além do que esse amigo tem, reconhecer quem ele é. Porque quando nós reconhecemos isso, nós desfrutamos das graças e das bênçãos eternas. Essas bênçãos são reservadas aos humildes. Essas bênçãos são direcionadas totalmente para aqueles que diariamente, né, entendem quem são. Entendem também, têm humildade para dizer: nossa, não tenho feito. Quero reconhecer quem eu sou, fico dizendo que quero isso, que quero aquilo, me coloco aqui, me coloco ali, fico querendo saber minha identidade, o meu propósito, fico pagando, né, cursos e tudo mais. Mas o que eu oferto? O que eu faço? Será que bate mesmo? Você pode saber de tudo que você possa imaginar. Se não tiver intimidade, se não tiver essa humildade, complica. Especialmente nessa dinâmica do orgulho. Porque é muito fácil a gente cair nesse tempo agora em depressões, em ataques de feitiçaria, seduções, orgulhos, falsas profecias, manipulações, gente. Imagine as raízes orgulhosas, tudo atreladas, né, em que elas dão uma crescente nesse tempo agora. Elas vão se abrangindo agora, virando um caos. Muitos conquistam a sua identidade agora. São selados agora. Outros perdem. Outros Moloque rouba. Começamos a ter, né, uma indefinição. Começamos a ter excesso de energias. E aí perdemos a nossa identidade. Quando a gente começa a receber muitos ataques ligados ao quê? Ao orgulho.
Esse mês se atrela a pessoas voltarem a serem feiticeiros, a questões, né, que fazem com que você venha ativar o orgulho para desmoralizar, sabe? Líderes, seja no seu trabalho, seja em igrejas, seja a mulher que não respeita o marido, porque o marido é líder em casa. Eu falo nessa direção, gente, né? Ela é atacada nisso. Isso em casa acontece em que filhos começam a desobedecer seus pais. Toda figura de liderança, de paternidade, nesse mês ela recebe ataques. De que? Do orgulho. Atrelado com o quê? Porque, especialmente agora, eu volto para as mulheres. Por quê? Porque esse mês ele pode vir. Lembra que esse mês ele é muito emocional? Então, a mulher pode receber ataques emocionais que são, né, também ativados na área física. Quais questões? Doenças. Atrelados a ataques emocionais, sentimentais, em que elas estavam felizes quando chega nesse mês, tristeza. Aonde? Vida conjugal, familiar, ministerial, empreendimento, trabalho, tudo. E aqui ataca onde? O orgulho começa, né, a arrancar ela dessa dinâmica, aqui eu falo para as mulheres, da humildade, e joga ela numa dinâmica de incompetência. Ah, porque você é incompetente, isso fica na mente da mulher. Lembra que a mulher é muito emocional e ela vai gerando insatisfação. E aí gera onde? Contenda na família. E aí, de uma forma geral, o ataque do orgulho, ele vai gerar onde? Sentimento de solidão e depressão. E aonde cai isso? Problemas, né? Que pode chegar aonde? Um câncer de mama, né? Questões emocionais fortes. Porque o orgulhoso, ele tem uma brecha de querer ser perfeccionista. E esse mês atrela a questão racional. E eu vou focar apenas no que me convém. Eu começo a duvidar por conta do orgulho e eu vou começando a questionar líderes espirituais, Deus. Eu começo a questionar as promessas do Senhor sobre a minha vida. Questiono fortemente agora. E ao questionar, eu vou atrelar o quê? A dúvida. E atrelando a dúvida, vem a frustração. Eu vou me desanimando, sem eu perceber. E o orgulho me faz, né, me isolar dos relacionamentos com pessoas. Vai começando a destruir. Lembra que é muitas águas? Lembra que é muito orgulho? Lembra que é muito Leviatã? E aonde Leviatã, né? Porque eu deixei a porta aberta do orgulho, porque algo aconteceu com a minha vida que atrelou e feriu o meu emocional, que veio pro físico, que vai me gerando o quê? Falta de fé. E aí bate aonde? Não volta pro orgulho, gente. E pro egoísmo. Me gera ingratidão, arrogância. Volto a ser religioso. Você sabia que o religioso ele nega a obra da cruz? E aí onde eu volto agora? O orgulho faz com que eu volte a ter alianças com pessoas erradas.
Eu saio de igrejas, eu saio de ambientes que, né, me trouxeram algo bom. Então, eu vou quebrando alianças com autoridades constituídas e também com Deus. O orgulho, ele ativa isso. Sabe onde chega ao ponto, gente? De não aceitar que pessoas até orem para vocês imaginarem. Provérbios 18:1, que alerta quem se isola busca seus próprios interesses e se insurge contra a verdadeira sabedoria. Isso mesmo, Nara. Então, essa questão, gente, da humildade é crucial. É crucial nesse tempo agora. É onde nós começamos a reconhecer, começamos a nos posicionar. Não deixe que o orgulho venha impedir que você venha se posicionar diante de Jesus. Venha se humilhar, venha reconhecer. Não permita. Porque esse tempo se renova, sabe o que, gente? Os pecados secretos. O Senhor, nesse momento, diz: olha, tem mais coisas aí. Existem mais coisas ali. Mas nós temos máscaras e uma vida secreta de pecados bem escondidos. E achamos que o Senhor não enxerga isso. E aí eu não trato os meus propósitos. Eu não trato, né, aquilo que o Senhor deliberou sobre mim. Eu começo a ver só o defeito dos outros. Eu começo a me justificar. Eu começo a não elogiar ninguém. Mas eu quero ser elogiado, eu quero ser reconhecido. Sabe aquela pessoa que se alega com a falha dos outros? Que não tem interesse de nada. E o pior, tem pessoas que usam tudo que ele tem, especialmente profetas, tá, gente? Especialmente profetas e pessoas que são intercessores. Profetas e intercessores, que às vezes tem os intercessores que têm certos dons de discernimento. Aí eu tô orando por certas pessoas. Aí sentiu algo, já vai julgar a pessoa. Já vai, igual às vezes um profeta, né? Não imagina que a pessoa está ali fazendo algo, em um propósito aberto e tal, 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 mas não. E aqui onde está o problema, não só ver, mas esquecer do seu eu. Esquecer de que você precisa, ao orar, nossa, percebi isso, Senhor. Aconteceu isso. Beleza, vou orar para essa pessoa. Cuidado com o seu julgar. Cuidado com a percepção da sua intercessão, do seu dom, fazer com que você venha cair. Porque viu em um ser humano pecador algum pecado, achando você que você não tem. Aqui é uma base de orgulho, gente. Aqui se volta para essas pessoas que têm certos tipos de dons, que na intercessão, ou em visão, ou em sonho, pode perceber algo do outro. E onde está o perigo aqui? Em que eu vou me viciando em querer ver todo mundo. E nunca eu. E nunca me voltando para mim. Pera, e eu? Eu só tô vendo o pecado dos outros? É como aquela questão, né? Só vejo demônio? Só vejo demônio? E os anjos, cadê? Tem alguma coisa errada aí. Se em suas visões, se em seus sonhos e tudo mais, você consegue ver o que é ruim, tem que ver o que é bom. Não faz sentido.
Você nunca percebeu isso não, que não faz sentido? Tem que ver o que é bom. Analise-se, porque aqui está uma brecha do orgulho. Os telhados são de vidro. Quem vai atirar a primeira pedra? Aí complica, né? Aí complica. Porque essa base dessas brechinhas de orgulho, gente, são terríveis. Porque o orgulho faz com que eu queira sempre estar no controle de quê? De tudo, de todos. Já imaginou alguém do profético, né? Eu consigo ver. Então, aqui eu vou fazer o quê? Controle, né? Controle. E aqui o controle faz com que eu não abra mão, né? A Alda colocou, na terapia, a outra pessoa é nós, nos olhando no espelho. Nessa dinâmica aqui de orgulho, é, sofre com independência e não se sujeita à questão de Deus, da família, da liderança. E nesse mês volta de novo a mesma temática. E aí, se você cavar, você vai entender que mais um ano você precisa tratar. Às vezes, 5 anos na mesma dinâmica, 4 anos na mesma dinâmica, e aí você diz de novo, mais o ano em que eu algo mais profundo, né? Nas águas de Ezequiel, né? Você achava que já estava mergulhando por completo, nem começou. Por quê? Porque o orgulhoso ele sofre com a ignorância de não querer conhecer o novo de Deus, os seus princípios, as suas verdades, as suas revelações. O orgulhoso ele sofre com essa dinâmica diariamente. Por quê? Influência de Leviatã. Porque o orgulho ele é oposição direta ao eterno. Ele envolve sedução, envolve encantamento, envolve uma falsa proteção, envolve quando a gente faz, né, achando que está correto, porém errado. E aí, sem a gente menos esperar, vem uma inundação. Vem uma influência maligna que a gente nem imaginava. Por quê? Dureza de coração. E a dureza de coração, ela atrela a sentimentos de solidão e depressão. Vocês entendem que muitos de vocês lá atrás, é, é, alguns de vocês sofriam com muito isolamento, que às vezes não sabíamos de onde estava, e eram frequências de orgulho, e a gente não sabia. E esse orgulho ele está atrelado desde Adão, que faz com que nós venhamos ficar presos, duvidando. E o orgulho, ele é também uma base da orfandade, uma base atrelada à própria estrutura, né? Até da bastardia. E como a orfandade, ela ataca, gera na pessoa, né, a falta de humildade e ele vai se frustrando sempre, ele vai desanimando. E aonde ele está, ele sempre se frustra. Ele não faz raízes, ele não confia em enraizar. Muitos de vocês, e aqui eu não generalizo, né? Você que vai, né,
entender se com você aconteceu isso ou não, mas às vezes nós temos 15, 20, 30 anos de evangelho. E durante todo esse tempo, a gente não fez raízes. Nós não conseguimos ter, às vezes, tanto tempo tendo vários líderes, várias pessoas que eram legais, que eram isso, era aquilo, mas não havia o enraizar, porque a gente não confiava. Porque como havia um sofrimento muito grande, muito profundo lá atrás, em muitas coisas, seja de pai, seja de mãe, não consegue ter enraizamento, não consegue ter confiança, porque o orgulho fechou esse coração de pedra e aí não atrela a humildade, porque é a humildade que gera a intimidade, que gera o relacionamento, que gera a paternidade, que está atrelada ao orgulho espiritual, em que eu me acho indiferente, em que tem um ataque de egoísmo, arrogância, ingratidão. Sem a gente saber, nos tornamos religiosos. E a gente quer sempre, né, ter alianças com pessoas e às vezes nem liga para alianças com Deus. E as nossas alianças com pessoas, elas são em troca. Nunca é pelo propósito. O orgulhoso, ele não faz aliança por um propósito. Ele faz aliança em algo em troca. Quando você deixa de dar, quando você, né, começa a apontar, você está errado aqui, e não sei o quê, e não sei o quê, a pessoa começa a se rebeliar. Aonde? Contra o próprio Deus, contra autoridades. É desse jeito. Porque a pessoa vive de meias verdades. Porque o orgulhoso, ele não gosta de se expor. Não gosta de se expor. Olha, gente, como você reage em um processo de libertação quando você está fazendo um processo de libertação e aí chega quase no final e diz: Olha, não funcionou. Você não fez isso, não atrelou isso, o Senhor revelou isso. Você, aqui falando, né? É como se você não quisesse que abrisse, né, aquela questão ali, porque aquela questão ali vai doer. Pera, esse passado aqui vai doer muito profundo. E aí, eu não quero que chegue aqui. Porque se chegar aqui, vai dar problema. Vai dar problema. E aí eu vou vivendo de máscaras. Até onde der. Gente, às vezes nós estamos com 30 anos, 40 anos, 50 anos e por aí vai, gente. Mas a gente não quer que seja evidenciado aquilo. Gente, não temos mais idade para, sabe? Não faz mais sentido. Não faz mais sentido. Fala, Deus é Nara. Porque, gente, é o que a gente fala aqui, é uma vida secreta de pecado. Ou é uma vida secreta que eu não quero que é, essa questão seja, né, abordada. Eu quero que Deus trate. Menos que ele venha à tona. Aí não trabalha desse jeito o Espírito Santo. Porque ele quer que você reconheça que ali errou, que a situação ali machucou você. Não é que você estava ali totalmente errado, mas as pessoas foram erradas com você. E ele quer que você entenda que você não era, né, ali o errado da situação em muitas das vezes, porque ali você tinha naquela situação todo o erro em você.
E por mais que doa, ele quer que volte para que você possa entender que essa situação tem que ser tratada para poder você ter autoridade patente. E é um aprofundamento nos fundamentos aqui. E para que você entenda que Deus se importa com a sua dor, por mais que venha doer profundo em você, é onde você tem que dizer: nossa, Deus está querendo que eu volte isso. Deus quer que você volte nisso para que você possa se curar. E essa cura é para entender que Ele se importa. Quando você entende que Deus se importa com você, você se cura. A Nara colocou a vontade de correr é muita. É, as costas, né? Correm, né? Se importa e cura. Isso mesmo, Alta, isso mesmo. Isso mesmo. E esse se importar é quebrar essas camadas, né? Como essas camadas da cebola do orgulho, gente. Porque o que o Senhor mais quer é nos colocar um coração de carne. Nós petrificamos pelos ataques sofridos o nosso próprio coração, muitas das vezes. E nós só vivemos com interesse próprio e por aí vai. E aí a gente simplesmente moldamos um modelo de vida para a gente, não nos esvaziamos do que não presta, né? Não entregamos o nosso ego, nossa vontade própria, não nos submetemos à vontade real do Senhor e queremos sempre estar no controle. Idolatramos a nossa vida, o que nós conquistamos e não estamos dispostos a abrir mão de tudo isso para que seja da forma de Jesus. E aqui o que faz? Só perdemos tempo. Tempo das bênçãos do Senhor sobre nós. Aí todo mês, toda a estação, a gente vive uma vida apertada, sofrida, cheia de dores, pelo orgulho. Pelo orgulho. Só pelo orgulho. E esse mês é que ele se expande cada vez mais. Porque nós precisamos nos sujeitar a Deus. Não é aos seus critérios, não é ao seu tempo, não é do seu jeito, é da forma que o Senhor deliberou. É da forma que Ele quer, não é como nós queremos, quando nós queremos. E nós precisamos entender isso, porque entendendo isso, nós vivemos diante dos princípios, diante da verdade, diante de tudo que o Senhor quer sobre nós. E especialmente as nossas gerações, nossos filhos, os filhos dos nossos filhos são assegurados. E as portas são fechadas quando nós decidimos. É essa decisão que nós temos que ter. Submissão, gente. Para destruir toda a soberba, toda a altivez. E eu sei que não é fácil. Se fosse fácil, em uma só estação a gente estaria, né? Evidentemente, vamos renunciar e acabou. Não, não é fácil. É um processo. A todo ano vocês observam que nós movimentamos de uma forma. Só que esse fluir, ele precisa ser posicionado. Não adianta você saber se você não age. É uma vida diária, é isso mesmo, Sandra. Se você entende, você pratica. Se você já recebeu revelações, tudo na sua vida, você precisa se posicionar. Não adianta saber, só é preciso
avançar. É preciso, né, poder fluir, porque esse mês, né, ele trabalha muito a questão do espírito livre, né? Ou seja, a comunicação, o entretenimento, a, a, a questão da coça, né? É muito forte nesse tempo agora. E a ação é muito mais forte. A ação em que eu creio no Senhor. O Espírito vivifica, né? A letra mata, Alda, é isso mesmo. Porque não adianta só, né, Alda, conhecer se a gente não pratica, né? É preciso ter essa prática. A prática vai gerar humildade. A prática vai trazer essa alegria renovada nesse tempo agora. Vai trazer esse fogo, né? Que vai destruir toda a frieza do inverno, né? De Leviatã. Quando a gente acha que está entendendo, as lutas vão intensificando. Sim, Mária, isso mesmo. Porque as escamas estão caindo, né? As escamas, especialmente de Leviatã. Cai a escama, aí o processo agora é de colírio nos nossos olhos, que é o entendimento. Aí o que acontece? Tudo que estava quietinho vai fazer, né, um redemoinho. Só que a ideia agora é fazer tudo isso para voltar da maneira que o Senhor quer, que são as lutas. É o gerar, né? Vocês mulheres sabem muito do gerar. É no momento crucial que vem a dor, que vem a luta. E aí vem a questão mais especial que é gerar. Porque esse tempo agora, né, vem essas questões intensas dos ventos mesmo. Os ventos atrelados a essa questão de Naftali. Porque Naftali está muito atrelado às montanhas, às questões altas, posicionadas no Senhor e não no orgulho. Posicionadas à questão, né, da fartura, do favor do Senhor, de se mover, né, com a questão íntegra, na questão prática, na questão de justiça, na questão da honra. Tudo isso se move na humildade, que é o contraponto do orgulho. Por isso que nós estamos já caminhando. Eu quero que você já entenda que esse caminhar, ele finda agora em Purim, em que nós fazemos algo tão profundo, gente, em que eu repito para vocês que tudo aquilo que eram maldições, elas são posicionadas em bênção. E por isso que nós estamos trazendo com que você possa colocar, né, no altar, né, do Rei dos Reis, todas essas questões, porque é tempo de mudança, é tempo de identidade. Não é tempo de você esmorecer, não é tempo de você recuar, não é tempo de você, né, se calar. É tempo de você usar a sua boca, a comunicação de Naphtali, para declarar ao Senhor as boas novas da salvação do Senhor. Lembra que Naphtali também é no monte? Então é um monte santo. É esse lugar que nós precisamos caminhar. Amém? Então, Senhor Deus, eu oro em prol dos teus filhos nesta noite. Eu abençoo cada um dos teus filhos. Que eles sejam, Pai, movidos em estratégia de guerra. Que sejam eles movidos grandemente, Pai, em suas palavras. Que haja proteção sobre os teus filhos, sobre os seus olhos, sobre seus ouvidos, sobre suas bocas, sobre seus sentidos espirituais, da alma e do corpo. As portas da alma sejam, Pai, seladas com o teu Espírito Santo.
Senhor Deus, eu te peço agora sobre a vida dos teus filhos, que eles sejam protegidos, que as mentes dos teus filhos sejam alinhadas a ti, Jesus. Que todo ataque de orgulho seja paralisado agora. Que haja, Pai, a chave da humildade, da submissão seja atrelada, seja, Pai, movida agora para que os teus filhos declarem palavras de vida sobre eles. Que os seus filhos possam, Pai, estarem apresentando, Senhor, tudo aquilo que se moveu em suas vidas, que geraram orgulho, geraram altivez, geraram soberba, e que eles possam dizer, Senhor, eu confesso, Senhor Jesus, mas hoje eu clamo para que o Senhor possa alinhar a minha vida à humildade, para que as palavras que venham de mim sejam palavras vindas do Senhor, para que os meus olhos não sejam olhos iracundos, que os meus ouvidos não sejam contaminados, que eu possa gerar, Senhor Jesus, bênçãos, que eu gere, Pai, e que a minha voz seja essa comunicação vida do Senhor. Não seja, Pai, essa língua, né, bifurcada, atrelada ao bem e ao mal, mas sim que seja, Pai, uma língua que traga vida, comunicação direta do Senhor. Que o Senhor nos abençoe nesta noite. Em um nome poderoso de Yeshua. Amém e amém.